Fala galerinha, bem-vindos à nossa segunda aula aqui do Paz Barreto. Hoje a gente vai estar falando do nosso capítulo 7 e o tema é semelhança de figuras planas. Tranquilo? Sempre que a gente falar de semelhança de figuras planas, a gente pode pensar em duas palavrinhas: redução e ampliação. Então primeiro a gente vai dar uns exemplos de redução. O primeiro exemplo que a gente pode pensar são as representações de mapas. Então, como que a gente consegue fazer representações nos mapas? Lógico, a gente primeiro precisa mais ou menos de uma foto de uma situação real. Como que a gente obtém essas fotos? Por meio de satélite. Então, nosso satélite vai lá, tira uma fotinha pra gente. Através dessa fotinha a gente consegue fazer uma retratação no mapa, porém, essa retratação vai estar numa escala muito menor. Tranquilo? A gente pega a dimensão real e a gente diminui ela para fazer uma representação do mapa, ok? Um segundo exemplo que a gente pode trazer são as plantas das casas. Através das plantas, isso a gente viu no capítulo anterior do nosso livro, a gente consegue obter muitas informações sobre um determinado apartamento, determinada casa. Então a gente consegue obter, por exemplo, que a nossa casa ela tem um jardim. A gente consegue obter, por exemplo, que a nossa casa ela tem uma sala, e nessa sala a gente tem uma mesa de jantar, tranquilo? A gente consegue ver que a nossa casa também tem uma cozinha. Então essa representação numa planta é muito importante, por exemplo, quando o engenheiro quer fazer toda a estrutura de uma casa, um projeto de uma casa para apresentar para alguém um orçamento, tranquilo? Um terceiro exemplo que a gente tem, e esse é um exemplo mais próximo da gente, são as fotografias. Então, quando o celular ou uma câmera tira uma fotografia, ele pega uma imagem real e representa numa escala muito menor, porém preservando suas dimensões, beleza? Tá bom, Guilherme, a gente falou de redução, mas a gente tem algum outro exemplo? Sim, gente, a gente tem agora exemplo de ampliação. Eu vou trazer só um exemplo, eu acho que esse exemplo vai dar para vocês entenderem bem, tranquilo? O microscópio. Então, o que o microscópio faz? Ele pega, a gente pega aquela paletinha transparente com algum organismo ali, porém que a gente não consegue enxergar a olho nu, e a gente coloca no microscópio. Então, esse microscópio ele faz uma ampliação gigantesca de uma imagem e mostra a representação daquele micro-organismo para a gente. Então, antes o que a gente não conseguia enxergar, agora fica visível aos nossos olhos, tranquilo? Então, isso é muito importante. Mas como que a gente faz para verificar se duas figuras são semelhantes? Um exemplo que aparece muito nos livros são sobre as garrafinhas, por exemplo, garrafinhas de Coca-Cola. Então, a gente tem o seguinte. Vamos imaginar que a nossa garrafinha aqui, ela tem aproximadamente 20 centímetros. Beleza? E aí, a gente quer fazer uma redução dessa garrafinha. A gente sabe que também tem garrafinhas menores de Coca-Cola. Então, a gente vai pegar uma garrafinha que tem a metade desse tamanho, ou seja, 10 centímetros. E aí, essas garrafinhas são semelhantes? Beleza! A gente reduziu o tamanho dessas garrafinhas. Isso por si só não vai mostrar pra gente se são semelhantes. Por quê? Eu reduzi a altura da minha garrafinha pela metade. Se eu reduzir minha altura pela metade, todas as outras dimensões também têm que ser reduzidas pela metade. Então vamos continuar aqui. Vamos imaginar que a base da nossa garrafinha tem 6 centímetros. Então a gente sabe que a base da nossa garrafinha menor também vai ter 3 centímetros. Por quê? É a metade da garrafa maior. Porém, se a gente pensar no gargalo da nossa garrafa, o gargalo da nossa garrafa, por questão estrutural, ele não pode diminuir do tamanho. Então, porém, se a gente pensar no gargalo da nossa garrafa, o gargalo da nossa garrafa, ele não pode ter o tamanho reduzido, por questão estrutural, beleza? Então, na verdade, se o nosso gargalo aqui ele tem 2 centímetros, na escala reduzida da garrafa, ele também vai ter 2 centímetros. E aí o que acontece? Foram todas as dimensões dessa garrafa que foram divididas pela metade? Não. A nossa tampinha continua do mesmo tamanho. Então a gente pode dizer que essas figuras são semelhantes? Não. A gente não pode dizer que essas figuras são
semelhantes, beleza? Um outro exemplo que a gente tem aqui é na nossa malha quadriculada, tranquilo? Então vamos imaginar que cada quadradinho aqui na nossa malha tem 1 centímetro, tranquilo? E aí eu dobro essa figura de tamanho. Vamos observar o seguinte, quando a gente passa para a figura 2, a nossa lateral aqui, ela de fato tem o quê? 2 centímetros. Então ela dobrou de tamanho. Porém, quando a gente vai para a parte de cima, dobrou de tamanho? Não, continua com 1 centímetro. Então essas duas figuras são semelhantes, a figura 1 e a figura 2? Não. Agora a gente vai observar o seguinte, a figura 1 e a figura 3. Observa que cada quadradinho na minha figura 3 tem exatamente 2 centímetros. E isso acontece em todos os meus quadradinhos. Observa ainda que esse quadrado aqui de dentro, ele tem 1 centímetro em cada lado. E na minha figura maior, ele tem 2 centímetros em cada lado. Então a gente pode anotar aqui, 2 centímetros. Então o que aconteceu? Todas as dimensões da minha figura 1 para a minha figura 2 dobraram de tamanho. A gente pode dizer então que elas são semelhantes? Sim, a figura 1 e a figura 2 são semelhantes, beleza? Um último exemplo, para a gente fechar. A gente tem um triângulozinho aqui. Esse triângulo, ele tem 4 centímetros de altura. E de base, ele tem exatamente 6 centímetros. Agora a gente vai fazer uma ampliação desse triângulo. A gente vai fazer um triângulo com o dobro do tamanho. Então observa o seguinte, quando a gente faz essa ampliação, a gente obtém o quê? Que a nossa base agora tem 12 centímetros, vocês podem parar aí para contar, e que a nossa altura vai ter 8 centímetros. Então, se um lado da minha figura dobra de tamanho, o outro lado da minha figura também, por obrigação, tem que dobrar de tamanho, senão essas figuras não vão ser semelhantes, beleza? Beleza, galera, agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula. Para a segunda parte da nossa aula, vocês vão digitar GeoGebra no Google, vão clicar no primeiro link e vão botar em iniciar, beleza? Logo que abrir, vocês vão ter essa telinha aí. Clica bem aqui e coloca Geometria, porque a nossa aula é sobre geometria, beleza? Abriu Geometria, o que a gente vai fazer? Clica com o botão direito, Exibir malha, Malha principal, e a gente vai ter uma malha quadriculada para trabalhar, tranquilo? Com a nossa malha quadriculada já colocada, a gente vai clicar aqui em polígono e vai marcar os vértices do nosso polígono, beleza? As pontinhas. Então eu vou fazer uma figura aqui de lado 2, mais ou menos, 2 unidades, tranquilo? Depois eu vou descer até aqui embaixo e vou clicar em homotetia. Clicou em homotetia, eu vou clicar na minha figura e vou clicar bem no centro dela, só que do lado de fora, tá? Ele vai pedir um fator. Esse fator é um número que eu vou dar para dizer se eu vou dobrar, triplicar minha figura ou dividir pela metade o tamanho das dimensões de cada figura. Então, por exemplo, se eu escrevo 2 aqui, quer dizer que cada lado da minha figura eu vou dobrar de tamanho. Então, o que acontece? Eu tinha antes uma figura de tamanho 2 e agora eu tenho uma figura de tamanho 4, tranquilo? Da mesma forma, se eu escolho a minha figura aqui e boto agora 0,5, considerando que minha figura antes, cada ladinho tinha uma unidade, agora eu estou botando 0,5, quer dizer que eu estou criando uma figura com a metade do tamanho. Então é isso que a gente consegue ter aqui, tranquilo? Então aqui a gente conseguiu usar o GeoGebra para produzir figuras que são semelhantes à nossa primeira. Show? Então galera, falou de semelhança de figura, é isso. São figuras que a gente pode reduzir o tamanho, aumentar o tamanho, porém tem que preservar as dimensões. Um último exemplo para a gente fechar a nossa aula de hoje são essas duas figuras. A gente tem aqui uma figura pequena e uma figura grande. A gente quer comparar se elas são semelhantes. Olhando para a lateral esquerda das nossas figuras,
A gente vê que minha figura pequena ela tem 2 centímetros e minha figura grande ela tem 4 centímetros. Então, da minha figura pequena para minha figura grande, eu fiz uma multiplicação por 2, beleza? Agora, quando eu olho para a base da nossa figura, a base da nossa figura pequena ela equivale a mais ou menos 2 centímetros. E a base da nossa figura grande equivale a mais ou menos 5 centímetros. Opa, espera aí. Foi multiplicado por 2 daqui para cá? Não. Então, houve uma multiplicação diferente de valores para cada lado aqui. Eu posso dizer que essas figuras são semelhantes? Não, porque as dimensões não foram preservadas. Beleza? Então, gente, esse foi o exemplo final para fechar nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado, beleza? Tenta fazer os exercícios do capítulo 7, isso é muito importante, e vem tirar dúvida comigo, tranquilo? Mete bronca aí, valeu e até a próxima aula, gente!